Queridos amigos e amigas, muito boa tarde. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida neste domingo, dia 23 de fevereiro de 2025, em nossa série Encontros com a Paz. Estamos fazendo um estudo do livro Pão Nosso, psicografia do querido médium Francisco Cândido Xavier, editado pelo Espírito de Emmanuel. Hoje nós vamos adentrar ao capítulo 156, que tem como título Céu com Céu. E Emmanuel coloca uma passagem de Jesus que está em Mateus, capítulo 6, versículo 20, em que ele diz: Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem os consome, e onde os ladrões não penetram nem roubam. Então, é uma passagem de Jesus, que está em Mateus, capítulo 6, versículo 20. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não penetram nem roubam. Referente ao capítulo 156 do livro Pão Nosso, Céu com Céu. E Emmanuel diz: em todas as fileiras cristãs se misturam ambiciosos de recompensa que presumem encontrar, nessa declaração de Jesus, positivo recurso de vingança contra todos aqueles que, pelo trabalho e pelo devotamento, receberam maiores possibilidades na terra. O que lhes parece confiança em Deus é ódio disfarçado aos semelhantes. Por não poderem assambarcar os recursos financeiros à frente dos olhos, lançam pensamentos de crítica e rebeldia, aguardando o paraíso para a desforra desejada. Então, neste comecinho do capítulo, Emmanuel vem nos falar das questões de ordem financeira, onde uma grande parte das pessoas, inclusive nas fileiras cristãs, vamos encontrar companheiros extremamente ambiciosos por uma recompensa que, segundo eles, estaria descrita nas palavras de Jesus, como eu li anteriormente, quando ele diz: Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não penetram nem roubam. E o que me chamou a atenção nesse início foi quando Emmanuel diz: o que lhes parece confiança em Deus é ódio disfarçado aos semelhantes. E olha que interessante, muitas vezes o fato da pessoa não poder ter uma vida abastada financeiramente, ela se prende única e exclusivamente à questão do tão aguardado, esperado, desejado paraíso, onde ali ela vai poder desfrutar de todo benefício, de toda alegria, de toda paz, de toda tranquilidade para a vida eterna e terá a possibilidade, então, de exercer a sua desforra contra aqueles que, segundo a visão de cada um destes, se preocupavam única e exclusivamente com as questões financeiras do mundo espiritual. Essa passagem de Jesus, ela é muito, muito interessante para todos nós. Com todo o processo de avanço da humanidade, mas principalmente com todo o processo de avanço da tecnologia, que ora permeia todos os campos da nossa sociedade, há, sem sombra de dúvidas, a olhos vistos de todos nós, uma preocupação muito grande das pessoas pelos bens materiais.
A casa, o carro, a roupa, o calçado, o automóvel, o terreno, a casa na praia, a casa no campo. E nada disso, absolutamente nada disso, se torna proibido para a nossa vida material. O que é importante lembrar é de que maneira nós estamos administrando os bens que a vida nos oferece. De que maneira nós estamos administrando para o futuro os bens que vamos deixar. O que vamos deixar? De que maneira vamos deixar? É muito comum observarmos no noticiário de cada dia famílias que até hoje brigam desesperadamente por aquilo que foi herdado pelos seus pais. Dinheiro, os bens, a empresa ou até mesmo as empresas. Famílias que se destroem, que se desfazem simplesmente pelo bem material. Então, quando olhamos para a nossa sociedade, principalmente a sociedade cristã, nós vamos encontrar aí três vertentes extremamente significativas e importantes. Uma, aquela que se preocupa única e exclusivamente com as questões materiais da vida. Ela pode até perceber ou não perceber, aceitar ou não aceitar a presença da divindade na sua vida. A outra, que é o outro extremo, é aquela que simplesmente se preocupa com as questões espirituais. Ela se beneficia dos bens que a vida lhe proporciona, como um empréstimo, mas o seu objetivo, a sua meta, a sua esperança é a construção de uma vida espiritual equilibrada e sensata. E no meio destas duas extremidades, nós temos aqueles que, de alguma forma, buscam, como se diz no Evangelho segundo o Espiritismo, agradar a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Trabalhando a questão espiritual à sua maneira, ao seu jeito, mas também não se desfazendo em hipótese alguma de todos os benefícios materiais que a vida nos impõe. Quando observamos esta parte escrita por Mateus referente a Jesus, Jesus, de maneira alguma, condena as questões materiais da vida. Mas Jesus nos faz um alerta daqueles tesouros que são os mais significativos e mais importantes, que são os tesouros espirituais, que fazem parte da nossa essência como espírito eterno. A nossa consciência limpa e tranquila, a nossa paz de coração, a nossa luz e a nossa evolução espiritual, e também o desenvolvimento, o crescimento da nossa moralidade. São tesouros que nós levaremos no momento do desencarne. São tesouros que serão guardados infinitamente na nossa trajetória como um aprendizado. Lembrando que a cada encarnação, a cada momento que vivemos aqui na Terra ou em outras moradas, estaremos de frente com as inúmeras possibilidades que aquele local nos oferece, para que possamos seguir, progredir, estudar, crescer e melhorar. Não há, em momento algum, por parte de Jesus e por parte da espiritualidade, uma condenação aos bens materiais.
até porque eles são necessários para a nossa vida de progresso e de evolução. O que Jesus nos mostra é que, da mesma maneira que nos sentimos tão desesperados em conservar esses patrimônios como se eles fossem eternos, nós devemos então agir da mesma forma com os patrimônios da vida espiritual, para que eles se solidifiquem em nossa vida, para que eles permaneçam infinitamente em nós próprios. Como heranças do nosso próprio trabalho. Quando ele diz que o que lhes parece confiança em Deus é ódio disfarçado aos semelhantes. E muitas vezes o nosso desespero, a nossa insatisfação, a nossa infelicidade para com aqueles que muitas vezes possuem muito é tão grande que passa a ser um ódio disfarçado. O porquê ele tem e eu não tenho. O porquê ele consegue e eu não consigo. Isso é um retrato muito claro da nossa incompreensão com relação às questões da vida. Porque cada um de nós tem um caminho a seguir, seja na riqueza ou seja na pobreza, seja no intermeio dessas duas coisas, todos nós temos um caminho particular a seguir. Sabemos perfeitamente, através dos estudos dos espíritos amigos e principalmente do Evangelho, nesse capítulo que citei, Não se pode servir a Deus e a Mamon, o quanto é difícil a prova da riqueza e da pobreza. Difícil dizer qual seria a pior ou qual seria a melhor. Porque as duas nos levam a um extremo que testa de maneira muito profunda a nossa perseverança, a nossa paciência, a nossa tolerância e a nossa boa vontade. Porque a aceitação, ela não é simplesmente dizer que tudo bem, está tudo legal, eu aceito, eu compreendo. É sentir verdadeiramente que aquele instante que nós estamos vivendo também é um instante passageiro. Quantas famílias, como eu disse anteriormente, se desfazem por questões de herança? Quantos patrimônios foram construídos por pais, por avós, e que se desfizeram quando caíram na mão de filhos e de netos? Porque a ganância por ter cada vez mais e por poder usufruir da melhor maneira possível aquilo que nos foi herdado, causa-nos uma infelicidade que não tem tamanho. Ele continua dizendo: contudo, não será por entregar o corpo ao laboratório da natureza que a personalidade humana encontrará automaticamente os planos da beleza resplandecente. Então, acreditar que nós verdadeiramente vamos para um paraíso e que vamos entregar o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito para a vida, para o universo, para aquilo que está sobre nós, e que isso fará com que encontremos rapidamente, de hoje para amanhã, a beleza resplandecente, a paz infinita, é uma verdadeira mentira que alimentamos no pensamento das pessoas. Infelizmente, alguns segmentos religiosos agem dessa maneira, obrigando as pessoas
a se desfazerem dos seus bens, daquilo que angariaram com o suor do trabalho e do esforço de muitos anos, para supostamente transferir um pouco ou quase tudo para Deus, para aquilo que almejamos no tal paraíso. Como uma troca, sendo que, na verdade, por detrás desses acontecimentos, por detrás dessas questões, estão escondidos outros objetivos, que muitas vezes é o enriquecimento ilícito daqueles que comandam determinados segmentos cristãos. É uma tristeza nós termos que falar isso, mas é uma realidade que vemos assustadoramente todos os dias na nossa vida. E não pensemos que isso é de hoje. Isso já vem de muitos séculos atrás. Ao tempo de Jesus, já víamos isso. Antes de Jesus, isso também acontecia, porque a riqueza, a ostentação, o ter materialmente é aquilo que nos importa. Como se aquele ouro, como se aquela relíquia fosse permanente na nossa vida. Quantos espíritos se comunicam nas reuniões de desobsessão que já desencarnaram há décadas e ainda continuam presos às suas riquezas, ao seu ouro, ao seu dinheiro, às suas plantações, aos seus animais, às suas fazendas. E não aceitam, em hipótese alguma, que outros se beneficiem daquilo. Porque, na realidade, se preocuparam mais com os tesouros da vida material do que com os tesouros da espiritualidade, que é o grande segredo desta passagem de Jesus. Ele continua: certo, brilham santuários imperecíveis nas esferas sublimadas, mas é imperioso considerar que, nas regiões imediatas à atividade humana, ainda encontramos imensa cópia de traças de ladrões, nas linhas evolutivas que se estendem além do sepulcro. Olha que significativo esse parágrafo de Emmanuel. Primeiro, ele nos ressalta que realmente brilham nas esferas sublimadas acima de nós, acima do planeta, santuários imperecíveis do bem, da caridade, do amor, da paz, que hoje nós podemos até chamar de enormes colônias espirituais que buscam amparar e ajudar aqueles que desencarnam. Mas ele nos chama atenção a uma coisa muito importante. Entre esses grandes santuários maravilhosos e a Terra, há um espaço a ser percorrido. E nesse espaço, segundo ele, ainda encontramos imensa cópia de traças e ladrões nas linhas evolutivas que se estendem além do sepulcro. Prova disso, o livro Nosso Lar, ou os demais livros da coleção de André Luiz, também psicografadas pelo Chico, onde André Luiz nos mostra nosso lar muito próximo ao planeta Terra. Mas ele demonstra também para nós, nas outras literaturas que por ele foram trazidas, as inúmeras faixas evolutivas, pequenas colônias no caminho da Terra até nosso lar.
e cada uma delas guardando dentro de si, como diz Emmanuel, traças e ladrões, ou até mesmo linhas evolutivas que se estendem ao longo desta caminhada, desde o sepulcro até o instante em que nós supostamente desejamos chegar a nosso lar. E por que vamos encontrar ali traças e ladrões? Porque é um reflexo da vida material. O próprio André Luiz nos fala que semelhante atrai semelhante. Se temos aquele irmão, aquela alma querida, que busca constantemente um trabalho de evolução espiritual, guardando os seus tesouros para a vida espiritual, ele se cercará de espíritos que comungam dos mesmos objetivos e das mesmas ideias. Enquanto que aqueles que se preocupam simples e exclusivamente com os tesouros da vida material, este irmão, esta alma querida, estará também cercada de espíritos que comungam do mesmo objetivo. Semelhante atrai semelhante. Então, não achemos e nem acreditemos que será uma tarefa fácil, que será uma caminhada sem obstáculos. André Luiz, com todo o amparo dos irmãos de nosso lar, passou por inúmeras dificuldades na trajetória de ir e vir, e principalmente quando estava aqui na Terra, em suas missões de aprendizado. Será que nós não passaremos pelas mesmas circunstâncias? Será que nós não passaremos pelas mesmas situações? Ele continua. Quando o Mestre nos recomendou ajuntássemos tesouros no céu, aconselhava-nos a dilatar os valores do bem na paz do coração. Angariar, juntar tesouros no céu, é dilatar os valores do bem na paz do meu coração. A cada dia, a cada momento, nas mais variadas circunstâncias que a vida me oferece, eu tenho procurado valorizar o bem que realizo, para que eu tenha paz no meu coração. Gostaria de fazer muito mais, mas nem sempre tenho condições. Gostaria de fazer muito mais, mas nem sempre tenho disponibilidade. Gostaria de fazer muito mais, mas nem sempre tenho condições financeiras para tal. Gostaria de fazer muito mais, mas nem sempre tenho condições físicas e intelectuais para realizar. Mas aquilo que faço, valorizando o bem que fiz e o bem que se instala em mim, traz a mim mesmo paz no coração, para que à noite eu possa deitar-me com a consciência tranquila. E saber que, de alguma forma, mesmo que de forma pequenininha, eu tenho conseguido juntar tesouros no céu. Não são grandes tesouros, mas são pequenos que vão sendo acumulados na minha mala de viagem. Como se diz, no campo, de grão em grão, a galinha enche o papo. E é verdade. Muitas vezes não conseguimos o grande, mas o pequeno que vamos realizando, ele vai nos oferecendo a possibilidade de crescer e progredir. E ele continua: o homem que adquire fé e conhecimento, virtude e iluminação nos recessos divinos da consciência, já possui o roteiro celeste. Olha que bonito. Aquele que adquiriu a fé,
que adquiriu algum tipo de conhecimento, que adquiriu alguma ou algumas virtudes, que com isso tudo vem iluminando-se gradativamente nos recessos divinos da sua própria consciência, ele já possui o roteiro celeste. Podemos não entender tudo, podemos não compreender tudo, podemos não aceitar tudo, podemos não nos conformar com tudo, mas já estamos a caminho do roteiro celeste. Quem aplica os princípios redentores que abraça, acaba conquistando essa carta preciosa. E quem trabalha diariamente na prática do bem, vive amontoando riquezas nos cimos da vida. Olha, a carta mesmo que Emmanuel está oferecendo para nós. O homem que adquire fé e conhecimento, virtude e iluminação, nos recessos divinos da consciência, possui o roteiro celeste. Quem aplica os princípios redentores que abraça, acaba conquistando essa carta preciosa. E quem trabalha diariamente na prática do bem, vive amontoando riquezas nos cimos da vida. Então, quando ele fala que o homem que adquire fé e conhecimento, virtude e iluminação nos recessos divinos da consciência, possui o roteiro celeste, é uma carta. E quando nós verdadeiramente conquistamos essa carta na nossa vida, nós estamos verdadeiramente abraçando os princípios redentores que nos trazem felicidade e alegria. Quem trabalha diariamente, de alguma forma, na prática do bem, essa pessoa, essa alma, esse espírito já está amontoando em si riquezas nos cimos da vida. E ele termina: ninguém se engane nesse sentido. Além da terra, fulgem bênçãos do Senhor nos páramos celestiais. Entretanto, é necessário possuir luz para recebê-las. É da lei que o divino se identifique com o que seja divino, porque ninguém contemplará o céu se acolhe o inferno no coração. Que bonita essa mensagem do Emmanuel. Ninguém se engane nesse sentido. Além da terra, fulgem bênçãos do Senhor nos páramos celestiais. Entretanto, é necessário possuir luz para recebê-las. É da lei que o divino se identifique com o que seja divino, porque ninguém contemplará o céu se acolhe o inferno no seu coração. Olha que bonito. Que mensagem divina para todos nós. Ficamos desesperados achando que temos que fazer um monte de coisas, que temos que salvar a humanidade, que temos que salvar as pessoas. Nós não temos que salvar nada e ninguém. Nós temos que nos equilibrar. Nós temos que nos iluminar. E gradativamente, através, como ele mesmo recomendou, da fé e do conhecimento, da virtude e da iluminação, ir gradativamente amontoando os nossos tesouros.
para que o divino nos observe como algo divino, que tem trabalhado, que tem corrido, que tem lutado para fazer o melhor. Aos poucos, vamos amontoando no céu os nossos tesouros, com erros, com quedas, com defeitos, com problemas e dificuldades. Mas abraçamos um roteiro e seguimos com ele em todos os dias da nossa atual encarnação. Esse é o objetivo. Gradativamente, dia após dia, vamos amontoando o nosso tesouro, pedacinho por um pedacinho, para que esse ouro se transforme em luz. Luz que vai iluminar o nosso roteiro, o nosso caminho lá no futuro. Então fica aí a nossa reflexão de hoje, capítulo 156 do livro Pão Nosso, Céu com Céu. Aproveitamos então esse nosso encontro para agradecer a Jesus pela sua bênção, pelo seu carinho, pela sua bondade, por nós, pelo nosso lar, pelos nossos entes queridos, por todos aqueles que estão nos ouvindo ou vão nos ouvir posteriormente, os seus lares e suas famílias. Que as nossas singelas vibrações neste pequeno encontro se transformem em bênçãos de amor e paz, saúde e felicidade a todos aqueles que verdadeiramente possuem o coração limpo e aberto, por todos aqueles que realmente abraçaram os seus compromissos cristãos e procuram, na medida de suas possibilidades, realizar o bem e a caridade em favor de quem precisa. Obrigado, Senhor, por este encontro, obrigado por esta semana que vai se encerrando e que a próxima seja repleta de muitas oportunidades, de muita alegria, de muita saúde e de muita paz. Que assim seja. Aproveito e convido você a participar conosco daqui a pouco da nossa série Estudo Sistematizado. No domingo passado, dia 16, nós iniciamos um novo estudo do livro Palavras de Vida Eterna, do Chico e do Emmanuel. Nós terminamos, depois de quase 5 anos, o estudo sistematizado do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, e domingo passado nós iniciamos o estudo do livro Palavras de Vida Eterna. Eu, aqui de Pinda, a Daniela, aqui de Pinda, o César Sátiro, de Sherbrooke, no Canadá, e agora também a Vanessa de Itajubá, o Vinícius de Itajubá e o Emerson de Barra Bonita, nós estamos fazendo um estudo do livro Palavras de Vida Eterna. Convido você para participar conosco, incentivando o nosso estudo, incentivando os nossos colegas que bondosamente contribuem com com o seu estudo, com aquilo que pesquisaram para trazer para nós uma reflexão muito minuciosa, muito sistematizada mesmo a respeito desse livro tão importante do nosso querido Chico e do nosso querido Emmanuel. E já antecipadamente quero convidar vocês, a partir do dia 30 de março, segunda-feira, na nossa série Estudo de uma Obra Literária Espírita, nós estaremos iniciando o estudo do livro Perispírito, do nosso companheiro Zalmino Zimmermann. Então, a partir de 30 de março, toda segunda-feira, às 20 horas, um estudo metódico, profundo e muito importante a respeito desse livro que se chama Perispírito,
e que foi escrito pelo Zalmino Zimmermann. Convido vocês a participarem conosco. O Carlos Gomes, de Itajubá, o César Sátiro, de Sherbrooke, no Canadá, eu aqui de Pinda, o Maurício de Barros, de Amparo, a Ana Carolina de Lavras, o Walter Bonaparte, aqui de Pinda, a Maria Cristina Fedel, de Monte Alegre do Sul, o Paulo Lodi, de Bauru, e o nosso companheiro Rivaldo, do Rio de Janeiro. Nós estaremos aí semanalmente, toda segunda-feira, às 20 horas, fazendo um estudo deste livro. Começaremos no dia 30 de março, em homenagem aos 156 anos de desencarne do nosso querido Allan Kardec, que será no dia 31 de março. Então, nós vamos aí continuar fazendo a propaganda para que todos possam aí se preparar para participar deste estudo. Aqueles que não puderem assistir ao vivo, o estudo fica aqui no canal. É só você depois clicar lá na playlist e na playlist você procura Estudo de uma obra literária espírita, estudo de uma obra literária espírita na playlist, e aí você tem ali todos os vídeos. Da mesma forma, com o estudo sistematizado do domingo, você clica lá em playlist, vai lá em série Estudo Sistematizado, estão lá todos os vídeos, como também de todas as outras séries que nós temos no canal. Agradeço a você pelo seu carinho, pela sua bondade de estar conosco. Desejo um bom final de domingo e uma semana repleta de muita luz, de muita paz e de muita felicidade. Programa Espiritismo e Vida. Simples, objetivo, constante. Forte abraço e que Jesus nos abençoe.